Bom dia. Vamos dar início a mais uma atividade, né, do Comitê Estadual, né, do SUAS em defesa da vida. E a atividade de hoje, né, o nosso debate virtual, ações coletivas de solidariedade junto à população vulnerável em razão da pandemia. Então, inicialmente, né, gostaria de saudar as pessoas que já estão nos acompanhando no YouTube, mas esse debate, né, ele é uma das ações aí do Comitê Estadual do SUAS em Santa Catarina, né, em defesa da vida, e agradecer a sua organização, né, junto do Núcleo, né, de Serviço Social e Organização Popular, e também ao Departamento de Serviço Social, né, que possibilitaram o Departamento de Serviço Social da UFSC a viabilização desse debate. Nesse momento, eu vou, antes de apresentar os convidados, né, apresentar os objetivos desse debate, né? No primeiro momento, nós vamos lançar o formulário de mapeamento das ações coletivas de solidariedade junto à população vulnerável, né, organizado pelo NESOP e pelo comitê. Num segundo momento, né, vamos debater o significado das ações de solidariedade junto nas comunidades de periferias e nas comunidades e periferias urbanas de Santa Catarina, né, debater essa solidariedade nas dimensões política, econômica, social, de segurança alimentar e habitacional. E um terceiro objetivo, né, da nossa atividade é discutir o papel do poder público na relação com os movimentos sociais e as condições socioeconômicas, né, das comunidades de periferia urbana para cumprir o isolamento social. Então, esse nosso debate virtual ele tem um momento agora que vai iniciar o lançamento do formulário e, em seguida, passaremos para o debate e apresentação dos nossos convidados, né, a professora Dalila, seu Sulimar e Elaine, né? Inicialmente, já obrigado por estar conosco. Mas agora, né, o primeiro momento, vamos fazer o lançamento do formulário, né? Então, o suporte técnico aí, né, se possível colocar na tela. Então, esse formulário, a gente está convidando aí os profissionais, representantes de entidades, de grupos e coletivos, né, a quem se dirige esse formulário. Né? É uma atividade do comitê, né? O Comitê Estadual SUAS Santa Catarina em Defesa da Vida foi lançado no último dia 15 de abril e ele tem a finalidade de contribuir com gestores, trabalhadores, entidades e usuários, né, dos municípios catarinenses nas medidas relativas à agenda dos direitos e do SUAS durante a pandemia do coronavírus. Articulado, né, com o comitê, esse formulário tem por objetivo identificar as ações de solidariedade no âmbito dos movimentos populares, coletivos, igrejas e demais entidades da sociedade civil que se dirigem às comunidades de periferia, né? E, nesse momento, tem exigido muito a luta por direitos e preservação da vida. Com esse mapeamento, né, o NESOP e o comitê pretende congregar esse conjunto de esforços sociais e realizar ampla divulgação, né, fazendo um catálogo nas redes sociais, impressa e outros canais de comunicação. Então, convidamos a todos, né, os colegas devem estar colocando aí o endereço no chat, está sendo divulgado por todas as redes sociais. Enfim, então, convidamos todos, né, a preencher e a divulgar o nosso formulário, né, de preenchimento das ações coletivas de solidariedade. Qualquer dúvida, né, nos endereços e nas redes sociais do comitê, do NESOP, né, podem nos contactar. Iniciando agora, né, para a gente fazer o debate do significado das ações de solidariedade, né, e o papel do poder público
nesse momento, nós gostaríamos, né, de, como NESOP e comitê, apresentar o entendimento que nós temos, né, e que moveu esse debate, o entendimento de solidariedade, né? Então, em tempos de pandemia e de isolamento social, qual o significado das ações de solidariedade que estão emergindo em diferentes segmentos sociais? E as ações de solidariedade nas comunidades, né, e periferias urbanas, qual o significado? Né? O significado dessa solidariedade nas ocupações, nos acampamentos, assentamentos do MST, do MAB, né, para os migrantes, nas ocupações, enfim, como conviver, né, nesse momento com uma pulsão de morte, né, que está boicotando o isolamento social, né, toda a polarização política também que a gente vive. O debate aqui que se inicia, né, se agrega ao desafio de garantir a vida, de organizar ações e lutas para que nesse momento, nesse tempo de isolamento social, né, um tempo de isolamento e de realização de serviços essenciais, a população vulnerável, a classe trabalhadora, né, possa ter segurança socioassistencial para além, né, entendemos essa segurança socioassistencial para além do auxílio emergencial, né, que tenha segurança habitacional, segurança alimentar, de saneamento, sem ter que se submeter às regras das burocracias, né, que na maioria das vezes têm desprezado e submetem a filas e várias idas e vindas, né, à classe trabalhadora. O termo solidariedade é polissêmico, com seus muitos sentidos. O entendimento do Comitê em Defesa da Vida, né, e do SUAS e do NESOP é de que as ações de solidariedade realizadas pelos coletivos, movimentos sociais e entidades não ignoram o papel do poder público como viabilizador das condições socioeconômicas, né, para que a população consiga cumprir o isolamento social. Tal ideia de solidariedade não se vincula à narrativa neoliberal de culpabilizar os pobres, né, pelos gastos, pela chamada crise do Estado. As ações de solidariedade que aqui defendemos se pautam pelo discurso do direito social, do reconhecimento da nossa estrutural desigualdade e de que a luta deve ser pela apropriação, né, pelos trabalhadores da riqueza socialmente produzida, né, por nós, nossa sociedade. Não negamos aqui que as ações de solidariedade, nesse contexto de pandemia, também se organizam por um amor altruísta, por uma perspectiva de ajuda, mas afirmamos que ela tem um conteúdo ético-normativo, objetivando, né, ser uma alternativa nos planos social, político e econômico, levando à autodeterminação dos sujeitos e promovendo condições dignas de vida. No entanto, a concepção de solidariedade é aquela que remete ao apoio ao mútuo, à necessária luta para a sobrevivência. Defendemos uma forma de conceber essa solidariedade entre homens e mulheres, né, diferente do que a lógica neoliberal vem imprimindo, né, nas relações Estado e sociedade civil, no qual está transferindo toda a responsabilidade, né, para a sociedade civil. A solidariedade, né, também entendemos que ela deve ser utilizada como estratégia de luta pela conquista dos direitos, né, pela classe trabalhadora. E essa estratégia de luta, né, tem sido repudiada e duramente reprimida pelo Estado, né, quando parte da premissa de que os pobres por si só são incapazes de se organizar. As ações, né, dos diferentes movimentos, coletivos, grupos de solidariedade, grupos organizados na conjuntura da pandemia, têm demonstrado que a solidariedade de classe pode cumprir um papel importante de demonstrar pela prática que é possível se organizar a partir dos de baixo, né? E aqui lembramos Florestan Fernandes. E para os nossos convidados, né, como pontapé, estamos, né, todos aí na mesma tempestade, participamos do mesmo esforço coletivo para não deixar a população à deriva, né? Estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco, né?
A desigualdade social explica que não estamos no mesmo barco e temos condições muito diferentes de isolamento social e de acesso a insumos básicos, a condições de higiene, acesso a serviços de saúde e a própria manutenção da vida. Então, com essas reflexões iniciais, vou apresentar os nossos convidados. Aí conversamos inicialmente e combinado que a primeira palavra será do seu Sulimar, a segunda da Dalila e a terceira da Elaine. Seu Sulimar, que vai iniciar agora, ele é membro do Fórum de Religiões de Matriz Africana de Florianópolis e região. Ele é representante dos usuários no Conselho Municipal de Saúde, morador da comunidade Jacatá, enfim, participa da UFECO e de outros movimentos sociocomunitários aqui em Florianópolis de longa data. Então, seu Sulimar, de 12 a 15 minutos. Abra seu microfone, por gentileza. Bom dia, Tânia, bom dia a todos que estão nos assistindo. E vamos aproveitar o tempo, o máximo possível. Eu inicio colocando o que nós, o que eu consegui viver até esse momento, em termos de solidariedade da sociedade civil. Está passando um caminhão aqui fora e vocês sabem que a gente que mora em comunidade tudo é muito apertadinho, então me desculpem algum som de fora. Eu diria, para iniciar a conversa, que as ações que a sociedade civil empenhou nesse início de pandemia evitou uma tragédia maior. Porque nós ficamos... É preciso que se diga que a maioria das comunidades das periferias, no contexto municipal, não vou nem passar para outro nível, a quantidade de trabalhadores informais, se não está igual, eu acredito que é bem maior que o de trabalho formal. Então, o que acontece? O que aconteceu no momento da deflagração do isolamento social. É muito fácil escrever no papel, assinar e mandar colocar no oficial. Isso é muito rápido e muito fácil. Mas em nenhum momento se levou em consideração a capacidade da cidade, das periferias, em, primeiro, atender esse chamamento. Em segundo, se preparar para esse evento. Eu quero dizer, e vai até como um agradecimento, porque eu vivi esse momento, porque aqui na minha residência só tem duas fontes de renda, a meu salário como aposentado e da minha esposa diarista. E de repente foi reduzido a um só. Porque a primeira coisa que o patrão faz é dar dos seus interesses, do patrimônio, do seu lucro. Não está trabalhando, não precisa pagar. Isso criou nas comunidades duas situações. Uma, onde eu vou buscar o sustento da minha família. Segundo, onde está o poder público, onde está o CRAS, onde está a assistência social, que é onde eu posso pedir socorro. Então, é preciso que se diga que em Florianópolis são 10 CRAS e que até o momento nenhum deles está funcionando. E por que não está funcionando? Porque não tem condições, nem de pessoal, nem de RH, e muito menos de equipamento. Com computadores ultrapassados, que não têm a mínima condição de atender uma demanda do tamanho de um isolamento social. No meu entender, a primeira resposta
tinha, sim, que ser do poder público, que tem o poder na mão, que tem o capital na mão, que tem as condições todas de atender essas necessidades. Porque não foi da noite para o dia. A questão do Covid está posta desde outubro de 2019 no mundo. E nosso país não estava isento de ser atingido. Então, havia, sim, no meu entender, tempo hábil para se organizar alguma coisa para dar resposta à sociedade civil. Então, eu repito que esses grupos de solidariedade, dessas pessoas que se organizaram, esses coletivos, para socorrer esse povo, foi determinante para que não se estendesse uma tragédia ainda maior diante do que se era posto. Não tem como falar sobre essa pandemia, sobre essa questão da solidariedade e principalmente da alimentação. Sem falar na inoperância, no descaso, da forma até irresponsável que o poder público nos presenteou. Porque quando tem uma medida, não houve nenhum, até o presente momento, nenhuma ação diretamente nas periferias, nas comunidades periféricas, alertando, explicando, encaminhando o que é isolamento social e os seus cuidados em frente ao Covid. O que se conseguiu fazer, o que esses coletivos conseguiram fazer, foi, num primeiro momento, para suprir a alimentação. E, num segundo momento, uma tentativa de explicar, de orientar essas populações do que era o vírus, o Covid, quais os cuidados e como fazer. E aí se deparam com um problema seríssimo. Além do despreparo das periferias, as condições socioeconômicas dessa população, que vive, na grande maioria, do trabalho informal. Em subhabitação, em habitações, em casas, onde a sala é dividida com a cozinha e um quarto dividido entre os filhos, de 3 a 4, e, às vezes, em algumas situações, o casal separado. Que isolamento social se pode propor para esse tipo de situação? Então, a falta de orientação, a falta de capacidade do poder público, com carros de som, subir essas comunidades, parar essas comunidades, foi visível e é fato. É visível e é fato, facilmente de se provar. Para nós que vivemos nessas comunidades, nada é novidade. Nada é novidade. Porque quem viveu abandonado, sem coronavírus, qual é a diferença de estar abandonado agora com essa pandemia? E aí sim, com o risco da vida. É revoltante, sabe? É muito difícil para quem tem um pouquinho de responsabilidade, que vive nessas comunidades e tem um pouquinho de responsabilidade, a viver essa situação. Porque o nosso povo de periferia não está acostumado a mendigar, a implorar por ajuda. Sai pai e mãe à rua trabalhar no informal do jeito que for para trazer o seu sustento. Então, o primeiro problema que aconteceu
faltou alimento e as pessoas não sabiam onde buscar. Porque uma coisa é inucrácia, é a obrigação do poder público de manter a assistência social, e outra é ver um coletivo passando na frente da sua casa, distribuindo cesta básica, e sair no portão e dizer: eu estou precisando. A nossa população não estava preparada para isso. Então, a ausência do poder público nessas situações, eu digo que foi criminosa. Porque o fato de rádio, televisão, jornal, fazer toda a propaganda que foi feita, toda a orientação que foi feita, não estou desmerecendo, mas era e ainda é insuficiente. Ainda é insuficiente. Porque falta aos agentes do poder público irem a essas comunidades. Conhecer o que é a casa de um trabalhador informal. Então, esse total desconhecimento do que é uma periferia é que leva a essas ações elitistas. Porque nem todo mundo vê televisão, nem todo mundo escuta rádio, até porque tem fatos que são desconhecidos. Porque a própria TV hoje, a imprensa hoje como um todo, ela sofre de uma descredibilidade imensa por ela própria criada ao longo dos anos. Então, no meu entender, faltou essa ação rápida do poder público, principalmente para suprir a alimentação dentro dos lares, para, num segundo momento, então, partir para uma campanha de orientação direta nessas comunidades, e não só ficar sujeita à imprensa. Tem uns dados, e agora é um dado recente, que nos apavora ainda mais. Porque hoje se faz... essas comunidades não têm testagem. Florianópolis só faz teste quando tem sinal, né, sinal de infectação. E isso tendo que ser encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Quantos somos os infectados em Florianópolis? Ninguém tem esse dado. Quem nessas comunidades, pai, mãe, irmão, filho, parente, está infectado? Fala-se em testagem? Não. Não se fala em testagem. Então, isso é tremendamente difícil, tremendamente irresponsável. Ontem, tem dado de Criciúma, que agora foi tornado público. Criciúma fez uma testagem aleatória. Num dia, foram detectados 17.200 infectados. Aleatório e num dia. E Florianópolis? Nós temos esse dado. Isso nos deixa apavorados, nos deixa com tremendas dificuldades para agir. Porque até mesmo os coletivos que estão fazendo esse trabalho de solidariedade, de levar alimento para quem não tem, estão correndo o mesmo risco. E isso é injusto. É injusto e é irresponsável por parte do poder público. Não se leve em torno disso tudo uma crise de abastecimento de água, que nos morros e nessas periferias é constante, a água só na madrugada. E aí fica para a discussão. Como nós vamos mudar a situação? E o pós-pandemia? Como vai ficar essa situação depois da passagem devassaladora
desse contexto todo. É uma série de dados, eu tenho ainda 13 minutos, menos ainda, mas isso é uma desgraça tão grande que o tempo não nos favorece muito, mas eu fiz um geral do que eu havia colocado, até como já que fui abrir esse debate, para também servir de base, enfim, para que os demais consigam estender um pouco mais sobre isso. E a forma que nós estamos nos organizando. Aqui no Mastiço, nós criamos um comitê das lideranças comunitárias, onde a luta, além de buscar alimentação para o nosso povo, e agora em busca dos direitos. Em busca dos direitos. E já temos decisões tomadas e que vai surpreender a população. E vai colocar o poder público na berlinda dando respostas. Vai ter que dar respostas. Porque não pode se misturar uma campanha eleitoral com uma campanha de pandemia. E é o que se está vendo. Eu digo, nos terreiros, onde a gente está conseguindo conversar, os terreiros hoje foram os pioneiros, porque foram os primeiros a fechar, foram os primeiros a parar com aglomeração e foram os primeiros, talvez, que tivessem discernimento de sair buscar orientação para esse povo. Eu acho que o meu tempo acabou e fica aqui as minhas colocações e meu agradecimento ao comitê, ao Unesop e à UFSC, que está dando essa oportunidade, está nos dando a voz. Vou respeitar o tempo. Então, seu Sulimar, muito obrigado aí pelas suas considerações, a partir das comunidades mesmo. Mas o senhor começou falando sobre os CRAS e depois já tem gente querendo saber um pouco mais sobre esse não funcionamento dos CRAS ou a falta de infraestrutura. Só para o debate depois já fica essa questão. Passando a palavra, conforme o combinado, para a professora Dalila Maria Pedrini, é professora aposentada da FURB, mas trabalha atualmente com assessoria de organizações sociais e políticas, de políticas públicas, envolvida, de corpo e alma na rede de apoio aos imigrantes e refugiados, e assessora do Fórum Estadual do SUAS em Santa Catarina. Ela tem um currículo extenso, mas, enfim, Dalila, fica à vontade aí para o seu tempo, conforme nós combinamos. Bom dia, Tânia, bom dia, Sulimar e Elaine, e a toda a equipe que está nos apoiando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, um agradecimento pelo convite, um agradecimento ao Comitê SUAS, Covid, Defesa da Vida e ao Unesop. E, enfim, vamos à continuidade da reflexão tão bem iniciada pelo nosso querido Sulimar. Inicialmente, eu quero fazer uma homenagem emocionada, a todas as pessoas que estão tombando pela Covid, que nos emocionam dia a dia em nossas casas. Nós estamos reclusos, distanciados, mas muito emocionados com o que ocorre no Brasil. Uma homenagem e um agradecimento a todas as pessoas que estão na linha de frente, permitindo que nós fiquemos em casa e eles estão atuando com a população, e a todas as pessoas das ações coletivas que, incansavelmente, a partir do início, como falou o Sulimar, estão trabalhando, salvando vidas, criando meios de solidariedade. Gostaria de dizer que eu começo acompanhando um pouco a reflexão do Unesop, que portas se fecham nesse período e portas se abrem.
E a nossa reflexão vem justamente neste movimento de pensar as possibilidades que estão se abrindo para todos nós neste momento tão grave da nossa vida nacional. As ações coletivas que temos visto em todo o decorrer de toda a história brasileira, mas que, digamos, estão muito, talvez, se reativaram mais nesse período, nesses últimos 60 dias, digamos, são múltiplas, têm inúmeros objetivos, elas têm configurações organizativas muito diferenciadas, e, portanto, nós podemos dizer que elas cobrem o território nacional, cobrem o território de Santa Catarina, desde pequenos grupos até grandes articulações e grandes movimentos. Então, estas ações coletivas, eu gostaria, então, de trazer como um dos pontos de reflexão, é que essas ações coletivas interagem no dia a dia de suas ações com outras duas grandes esferas da sociedade. Esta trazida pelo Sulimar, que é a esfera do Estado, dos poderes públicos, que tem um orçamento extraordinário, que é produzido pela riqueza do trabalho humano, não é? Construído socialmente. E temos uma outra instância que é muito importante, que é exatamente o sistema econômico no qual nós estamos envolvidos e que interage com as ações coletivas, com todos esses grupos. Então, essas três esferas têm uma grande interdependência. Nós, que atuamos nessa esfera da sociedade civil, nós estamos envolvidos diuturnamente, tanto com as ações do mercado e do sistema capitalista, do sistema econômico, quanto com as ações do Estado e nos seus governos, nos seus poderes. Então, eu começo falando um pouquinho, então, perguntando o seguinte: pessoal, antes de ser anunciada a pandemia, antes de nós termos essas notícias, a nossa vida estava boa? A vida das populações vulneráveis estava boa? Não estava boa, gente. Nós sabemos que antes da pandemia, a economia, como está agora, mas estava numa grande crise, uma concentração de riqueza e de bens, uma grande concentração na mão de umas poucas famílias, e uma grande desigualdade em todas as dimensões da vida das pessoas. Desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade de oportunidades, desigualdade em todas as dimensões. Estas que o Sulimar levantou, da habitação, da alimentação, havia essa grande crise. Tínhamos uma grande outra catástrofe, o meio ambiente, a Amazônia a perigo, água como moeda, sendo vendida, a nossa água brasileira, um desemprego maciço, tudo isso já antes da pandemia. No aspecto das políticas públicas, gente, vamos lembrar o caos que está desde o golpe, já estava difícil, mas desde o golpe de 2016, o golpe que foi dado, e depois a imposição da PEC dos gastos, não é? A PEC, também chamada de morte, que tirou recursos das políticas públicas por 20 anos. E a sociedade civil também desarticulada, com muitas dificuldades de fazer enfrentamentos diante da grande crise que se instalou, crise econômica, crise política, crise de confiabilidade, crise de utopias mesmo, que se estabeleceu a partir de 2016.
já vínhamos com problemas, mas a partir de 2016 tudo ficou muito pior. Então, a grande questão é, chegando a pandemia, ainda piorou. Ainda piorou. Então, quando eu vou falar agora um pouco das ações coletivas, precisamos pensar as ações coletivas neste contexto de uma economia sem alma, de uma economia excludente, de uma economia que deixa as pessoas com muita possibilidade de morte já antes da pandemia. Uma economia que não temos condições de manter no mundo e no país. Não é mais possível pensar ao retorno da pandemia de retomar este modelo econômico. Este modelo econômico, nós temos que claramente denunciar como um modelo econômico da morte. Assim como a pandemia, este modelo econômico é de morte, está matando milhares de pessoas por falta de acesso a seus direitos. Então, vou falar um pouco se as ações coletivas têm pensado sobre isso. E eu queria dizer que sim, nós temos um conjunto imenso de ações coletivas que trabalham exatamente nessa questão do enfrentamento a este modelo econômico. Então, temos, por exemplo, o Fórum de Economia Solidária de Santa Catarina, que articula milhares de grupos em todo o território catarinense, e que se articula com o Fórum Nacional, e que tem muitas possibilidades, e que durante essa pandemia tem feito trabalhos muito interessantes de mercados virtuais, de reuniões virtuais, de trocas de saberes e de distribuição de alimentação, de máscaras e de tudo. Então, eu vou dando uns exemplos apenas, porque o tempo é curto, mas assim, para dizer, se a economia exclui, nós temos grandes grupos de ações coletivas que fazem ações de solidariedade e, ao mesmo tempo, negam este modelo e dizem o seguinte: uma outra economia é possível e uma outra economia é urgente. Não só é possível, mas é urgente. Nós temos também, dentro desse aspecto de enfrentamento ao modelo econômico, nós temos, por exemplo, as ações de agroecologia, que dizem que nós precisamos um outro modelo de alimentação, um outro modelo de produção de alimentos sem venenos, e superando toda este setor econômico que mata as pessoas pela comida, pelos venenos, pelos inseticidas, por tudo o que vem. E neste movimento ainda tem um outro grande, que é o movimento dos ambientalistas, da natureza. Vejam que Florianópolis saiu na frente e criou a lei dos direitos da natureza. Olha que lindo! Só pelo fato de ser natureza, ela tem direito a sobreviver. Independente de pensarmos a natureza para uso humano, não só para explorar. É o direito. A lei foi feita em Florianópolis, está sendo modelo, inclusive, no Brasil e no mundo. Muito bem. Então, nisso eu estou dizendo o quê? Que há um grande conjunto de atividades de solidariedade, de ações coletivas, que, ao mesmo tempo que fazem ações de solidariedade concreta no seu entorno, mas, ao mesmo tempo, fazem enfrentamento ao modelo econômico. Isso tem que ser valorizado e é importante. Vamos, então, à questão do Estado. O Sulimar já citou, mas eu vou dizer algumas questões também. A gravidade de um Estado que, nesta pandemia, tem se mostrado ainda mais do que antes, totalmente lento, incapaz, despreparado, não sabe fazer gestão da crise, não sabe fazer gestão, não tem rapidez para responder. Vocês imaginem pessoas com 60 dias ainda não receberem auxílios, terem recebido, imagine os recursos do governo de Santa Catarina, não foram repassados ainda aos municípios para compra de alimentos. Vejam a lentidão do nosso Estado. Então, quero começar. Então, vejam, a gente falando do Estado já faz denúncias.
essa denúncia primeira. Segundo, o caráter populista, assistencialista e clientelista de políticos e governos nesse período. Gestores que colocaram comida nos seus carros e foram distribuir pelas casas, fazendo politicagem, fazendo clientelismo e populismo. Isso também as ações coletivas estão denunciando. E temos que denunciar, não pode ser. Outra coisa, um outro aspecto de denúncia, o controle social foi totalmente desvalorizado e colocado de escanteio nesse período pelo poder público. Conselhos que em 2 meses não fizeram nenhuma reunião. Nós temos feito reuniões online, ok? Temos que tentar fazer controle. Nada. Conselhos totalmente alijados do seu papel. Então, o que a sociedade civil fez diante disso? Correu à frente. Milhares de grupos correram, como disse o Sulimar, distribuindo alimentos, distribuindo kits de higiene e de limpeza, distribuindo água, fazendo o papel, não deveria, mas muitas vezes tendo que assumir o papel do Estado que não assumiu. Também precisamos lembrar que a solidariedade neoliberal do empresariado, do grande empresariado, que aparece agora, que a mídia está divulgando, também tem que ser questionada por nós, porque ela é muito pontual. E eles estão fazendo isso também como marketing próprio, e não como aquela perspectiva que nós e que todas as ações coletivas têm colocado. Então, diante disso, além dessa distribuição, eu quero dizer que também as ações coletivas fizeram um grande papel de orientação. Eu quero perguntar para vocês exatamente em relação aos imigrantes e refugiados. Quem foi que correu na frente para traduzir o material para que ficasse em linguagem acessível para os imigrantes haitianos, por exemplo? Ou para os refugiados venezuelanos? Quem correu na frente disso? Foi a Cáritas, que fez as traduções. E muitos que nós não conseguimos distribuir, nós fomos buscar, eu quero dizer que o nosso grupo de apoio aos refugiados, fomos buscar na Argentina e nos outros países materiais. Eu pergunto, cadê todos os professores de espanhol que temos nas universidades, que temos no sistema educacional de 2º grau de Santa Catarina, que não traduziram materiais para que os refugiados entendessem, não entendiam o que a televisão explicava sobre prevenção, sobre isso. E, então, quem fez esse papel? Quem fez esse papel foi a sociedade civil organizada, foram grupos que, além de fazer as traduções, divulgando em todos os meios possíveis. Então, o governo se tem mostrado extremamente incompetente nesta pandemia, com raras exceções de alguns municípios. Muito bem. Então, vejam, a relação que nós vemos entre essas 3 esferas está mostrando que a pandemia está possibilitando, meu tempo está acabando, está possibilitando uma rearticulação das forças da sociedade civil. Nós estávamos muito mais desarticulados antes da pandemia do que agora. Portanto, que eu digo que é uma porta que se abre. Agora, a pergunta que eu acho que tem muitos significados, além do que eu já tenho dito, né? Mas, assim, o que se percebe? Que as ações coletivas estão mostrando claramente, não aceitam a ordem atual, a desordem atual do Estado e a desordem atual da economia. Não aceitam. Então, a sociedade civil está mostrando isso. Outra coisa, não está preocupada em ocupar o poder. A sociedade civil está trabalhando, se organizando por solidariedade, no conceito de solidariedade apresentado pela Tânia no início. Exatamente este é o conceito que nós temos. Com respeito à pluralidade e às diferenças. Comitês interreligiosos estão
espetaculares pelo Brasil. Quero dizer que tenho acompanhado, e eu sei o Sulimar e a Elaine são desses grupos também, comitês interreligiosos que têm se reunido para salvar as vidas, para defender vidas. Então, estamos percebendo que as práticas democráticas e participativas de resistência e de solidariedade estão voltando à cena com mais força nesse período. E adivinhem, sempre nos aprendendo a fazer tudo pelas redes sociais. Muitos desses grupos só trabalhavam presencialmente. E agora, em redes sociais, fazendo vídeos, fazendo aulas para os grupos, ou orientando a questão. Mas, ao mesmo tempo, temos que trazer um elemento de alerta para as ações coletivas. Não podemos assumir o papel do Estado. Temos que constranger o Estado a fazer o seu papel. Então, essas lives nossas, que hoje são muitíssimas, esse comitê, nós temos que constranger o Estado. Ele não quer se deixar constranger, mas nós temos que constranger nos municípios, reunir os conselhos. Se os governantes não vêm, sociedade civil se reúne, impõe, fazer relatórios e encaminhar, usar mais o Ministério Público. Nós precisamos que, inclusive, o Ministério Público presente no comitê nos apoie mais nas denúncias. Nós precisamos disso. Precisamos aprofundar isso. Não podemos assumir um papel supletivo do Estado. Não. O papel do Estado é dele, o nosso é nosso. Portanto, voltar ainda mais ao controle social. Estou terminando, Tânia. Voltar ainda mais a isso. E a grande pergunta para o final. Quando terminar essa pandemia, nós queremos voltar àquele patamar de antes? Aquele patamar terrível de uma economia ruim, de um Estado que não funciona? Não. Não podemos voltar ao retrocesso. Olha a força das palavras aqui. Não podemos voltar, no pós-pandemia, ao retrocesso que era. Nós temos que pensar o seguinte: como vamos sair da pandemia com outros patamares de continuidade? De continuidade. Deixo essa grande pergunta para depois a gente debater. Muito obrigado pela atenção. Dalila, aí, muito obrigado, né? O público que está nos assistindo está interagindo, dialogando bastante com as ideias que vocês estão colocando no chat, né? Enfim, muita reflexão aí para o nosso tempo e para a militância que continua. Agora, né, chamando a Elaine Salas para a terceira exposição, né? Importante colocar que a Elaine é participante do 8M em Santa Catarina, né, um movimento de mulheres, militante da cultura e das pautas de mulheres, atua junto à Unidade Popular Sindical e é conselheira de cultura, né, do município de Florianópolis pela Setorial de Teatro. Então, Elaine, fique à vontade aí, né, com o seu tempo também aí, conforme a gente combinou. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao Unesop e ao SUAS pelo convite de estar nessa manhã de tanto aprendizado. É sempre muito bom ouvir as companheiras e os companheiros que nos trazem tantas reflexões importantes para esse momento. E agradecer a oportunidade de poder participar enquanto 8M Santa Catarina, falando um pouco dessas ações de solidariedade, né? E aí, quando a gente já pensa, nossa, mas por que tem existido tantas ações de solidariedade, né? Em Florianópolis, pelo menos eu conheço um sem número de ações que estão acontecendo em vários âmbitos institucionais ou de organização social que tem se colocado, e aí a gente percebe que isso só acontece porque tem uma brecha gigantesca que o poder público tem deixado, como a própria Dalila citou agora, né? Se nós temos que intervir em ações de solidariedade é porque uma peça está solta dentro desse processo todo, né? E aí, quando a gente percebe que essas ações elas estão inseridas em vários contextos da cidade, nas comunidades, com populações vulneráveis, sejam elas de que forma for, com os refugiados, com os indígenas,
com as ocupações urbanas, entre outras camadas, a gente percebe a total ausência do poder público nesse processo, e isso é bastante grave, né? Porque, como o Babá Solimar e a professora Dalila colocaram, o que de fato o poder público tem feito nesse tempo para dar conta? Claro que a questão da pandemia, ela é uma novidade para todo mundo, porque nós, pelo menos eu, nunca tinha vivido numa perspectiva global de problema em que a gente precisasse entrar no isolamento social. Bom, tendo isso em vista, todo mundo também está aprendendo a viver nesse contexto. Mas o que esse contexto nos mostra é uma contradição profunda de como a sociedade tem se dado, quando a gente percebe que nós temos que alçar de todas as nossas redes para nos organizarmos para dar conta de que uma família possa almoçar ou jantar no outro dia, né? Então, isso mostra o dilaceramento social e o gigantesco processo da desigualdade, né? Então, mediante a isso, a gente tem que pensar, de fato, como a gente tem vivido, né? O que a gente pode colocar nesse processo? A ausência do poder público não é novidade para ninguém, né? E isso só escancara a contradição desse processo, né? E aí, quando existem as ações do poder público, elas são extremamente às avessas, né? Elas são extremamente assistencialistas, de pouquíssima informação para todas as camadas da população. Elas não dão conta, né? Acreditam, de fato, que uma cesta básica vai dar conta da garantia de uma família, né? E aí a gente percebe nos nossos contatos na nossa rede de solidariedade, que é muito para além disso, né? Que aí a gente tem questões de medicamento, a gente tem questões de saúde, a gente tem outras questões básicas, como gás de cozinha, como fralda, como leite, né? Então, uma cesta básica, ela não vai suprir a necessidade total de uma família, né? E aí as pessoas têm a necessidade de pagar seus aluguéis, né? De outras situações. O que a gente tem percebido nas redes de solidariedade, principalmente aqui o 8M tem tocado, e aí a gente faz esse trabalho no sentido de um acolhimento mais profundo, que não fique como uma ação pontual que resolva uma questão a curto prazo e não se mantenha, né, uma relação com essas famílias mapeadas, porque a gente entende também que o processo não é assistencialista, e sim um processo de solidariedade na perspectiva que a professora Tânia já tinha colocado, né? Então, a gente faz um acompanhamento, né, dessas pessoas para saber as necessidades, né? E a gente percebe toda essa dificuldade, né? Porque a segurança alimentar não está garantida pelo arroz, feijão e óleo que vem na cesta básica, né? E esse acolhimento também se dá em outras dimensões que não só a material, né? Ela se dá no campo afetivo, se dá no campo emocional, que também são perspectivas que o feminismo trabalha e, portanto, a gente tenta atuar nessa linha. Pensando nisso, o que a gente entende, né? Que essa ausência do poder público nos coloca numa situação de criar uma fresta para que a organização social se dê de uma forma melhor, né? De que a gente retome o nosso trabalho de base, que foi perdido ou diminuído aí num tempo histórico, e que a gente precisa voltar a fazer esse exercício, porque as pessoas estão sedentas também do entendimento da sua perspectiva de classe. Talvez não com esse nome, de fato, mas as pessoas querem conversar sobre o que é estar, né, numa situação adversa, e que, claro, vão ter os seus diversos recortes de acordo com o contexto que cada grupo vive, mas que a gente tem que aproveitar esse momento para falar que essa luta nunca parou, né? Talvez nesse momento ela esteja potencializada numa perspectiva por conta do isolamento, onde a gente se vê via redes sociais, mas que a gente precisa retomar, e aí a gente vai na mesma direção da professora Dalila, de que esse modelo não funciona mais para ninguém, né? Desde 2016, nós temos sido
dilacerados pelas ações de desmanche do Estado, né? Como se o Estado, constitucionalmente, não tivesse que cumprir o seu papel, e esse papel é da garantia, sim, da dignidade das pessoas, da dignidade de habitação, da dignidade de alimentação, da dignidade do trabalho, da dignidade de poder fazer as suas refeições, da dignidade de poder ter lazer, de poder ter cultura. E aí o que a gente percebe é um ataque profundo a todas essas dimensões humanas, né? Quando a gente os governantes nos atacam com uma reforma trabalhista, como a reforma previdenciária, né? Quando o ataque da educação se dá em todas as esferas, como se fazer uma aula à distância garantisse o processo educacional real que se dá em sala de aula, quando as universidades são limadas nos seus processos de pesquisa, onde a gente consegue os índices, né, através das pesquisas que acontecem nas universidades, os índices sociais de fato, antropologicamente, socialmente, no campo da saúde, né? E aí a gente percebe que todo esse projeto de destruição, ele visa, de fato, nos colocar num patamar de vida onde a gente só única e exclusivamente trabalhe e não tenha a perspectiva de pensar sobre o nosso ser total. E aí eu acho que, nesse ponto, o isolamento tem nos feito tem aberto esse lugar da reflexão sobre o eu nessa condição social, né? Quando você é impedido, por exemplo, né, ali quando começou a questão do coronavírus, em março, em conversa informal com uma trabalhadora, ela falou, mas a gente só vai conseguir se isolar quando os ônibus pararem, porque aí a gente vai poder, não vai conseguir garantir o isolamento sem ter que se deslocar para o trabalho, né? E aí a gente percebe isso, né? Que várias camadas dos trabalhadores nesse processo da pandemia também começaram a pensar na sua condição de fato, né? E aí novamente a gente volta nesse lugar, essa fresta que a gente precisa aumentar a crítica das populações, né? E isso se faz através também dessas redes de solidariedade, né? Porque aí a gente vai conversando em outros âmbitos e nessa troca a gente percebe a defasagem do poder público e de tudo que a gente precisa construir para chegar a uma sociedade menos desigual, né? Então, o que eu posso perceber e avaliar nesse processo que a rede de solidariedade tem me presenteado, e eu acho que é um presente, porque aí a gente conversa dentro de uma perspectiva da diversidade também, né? Então, por exemplo, a nossa rede está mapeada numa perspectiva de mulheres trans, imigrantes, mães solos, mulheres indígenas, mulheres que já estiveram em situação de rua e não estão mais, mulheres que são trabalhadoras informais. Então, a gente vai percebendo as várias camadas, né, que nós precisamos atuar enquanto coletivo para fazer esse acolhimento. E aí é um aprendizado, porque são tantas histórias, né, e essas histórias nos trazem uma perspectiva de que essa luta não pode parar nunca, não só nessa perspectiva solidária, mas de que a gente tem um trabalho imenso pela frente, para além de todo o trabalho que a gente já realiza enquanto militância, né? Então, é incansável o processo. E aí, hoje, aqui, né, nessa conversa, a gente percebe que tantas outras pessoas estão conectadas também nessas lutas, e que já tem uma trajetória muito, muito intensa e muito bonita, e que sabe que nós não temos o direito de poder pensar em parar, né? Porque as coisas vão continuar acontecendo, não sabemos em que nível de gravidade, quando essa pandemia vai passar, etc. E como que a gente vai continuar agindo no pós, né? Nós vamos continuar dentro da máquina, girando, sem fazer uma reflexão sobre como nossa sociedade anda, com essa perspectiva de que trabalhar 15, 20 horas por dia sem nenhum direito trabalhista
é uma perspectiva real de vida, né? Sem lutar pela garantia de que a educação seja pública, gratuita, de qualidade, né? Sem garantir que as pessoas tenham direito a uma cidade menos desigual, que tenham acesso à cultura e a políticas públicas reais, né? Aí, por exemplo, eu posso falar pela perspectiva dos trabalhadores da cultura, que no começo de março a gente fez um levantamento, né, ali logo que se iniciou o processo da quarentena, nós fizemos um levantamento sobre os impactos da Covid na cultura, né? Nos organizamos, esse mapeamento foi feito, escrevemos uma carta sobre as demandas, né, do setor cultural, por exemplo, e isso foi enviado ao poder público e a gente não recebeu resposta nenhuma, né? Assim, como se esses trabalhadores não existissem na perspectiva da cidade, né? Como se esses trabalhadores não tivessem sua vida impactada por essa pandemia. E aí você percebe o descaso, né, total. Mas aí, posteriormente, por um acesso do Conselho de Cultura, via assistência social, foram liberados algumas cestas básicas para chegar para esses trabalhadores. E aí a gente pergunta, né, isso é suficiente? Né, isso dá conta das perdas? Isso dá conta de suprir a necessidade de uma família? Então, a minha incomodação, e eu acredito que seja a incomodação das demais companheiras, é porque a perspectiva do poder público tem sido de assistencialismo, né? A gente tem exemplos de outros países de como guiaram o processo de ações perante a pandemia, e a gente percebe que é muito mais avançado. Por exemplo, aqui a gente não tem nenhum um aporte ou qualquer perspectiva para os profissionais liberais, por exemplo, né? Várias pessoas próximas que tiveram os seus salões de beleza fechado, a manicure que não consegue mais manter o seu espaço, pequenos comércios que não tiveram nenhum tipo de respaldo, né? E esse grande bojo da informalidade que virou o trabalho no Brasil, né? E que aí isso traz um agravante bastante profundo para nós. E aí, quando a gente pensa numa ação solidária na perspectiva do 8M, que traz as pautas feministas, a gente tem que pensar que essa ação ela precisa ser para além desse processo assistencial, né? Então, a gente precisa, nessa troca, fornecer subsídios também para que essas mulheres pensem na sua condição de totalidade, e aí, dessa forma, a gente conseguir um chamamento maior para as lutas, que são muitas, né? E aí eu lembro de uma fala de um companheiro do MST há muitos anos, que se o prato de comida não está garantido, como é que você vai falar de revolução, né? Como é que você vai falar de uma perspectiva de luta, né? Então, eu acho que essa contradição nos mostra que a gente precisa atuar nessas duas frentes. Garantir o material, sim, de fato, ele é necessário, ele é a urgência primeira, mas também garantir que a gente possa trazer uma perspectiva da luta para as pessoas, para que a emancipação delas se dê também em outras camadas, né? E aí eu acho que essa é a tentativa do 8M com essa campanha de solidariedade. E também falar das outras diversas mais campanhas que tem na cidade toda, né? E que são muitas, e que as pessoas que estão assistindo essa live podem se ater. Acredito que o mapeamento das suas vai dar conta desse processo também, de visibilizar todas essas campanhas, para que a gente continue fazendo esse atendimento junto às populações mais vulneráveis, seja ela em que esfera for, né? Então, acho que, não sei se é essa a minha contribuição, gostaria de agradecer novamente o convite, e esse exercício de escuta tão bonita, né, que foi do professor Solimar e da professora Dalila, né? Então sempre é muito bom o aprendizado, e agradecer a Tânia, Maria Tereza por esse momento nessa manhã. Muito obrigado, seu Solimar. Volta para a câmera aí, seu Solimar. Dalila, Elaine, né, pelas questões, e o público aí interagindo bastante.
né, o nosso apoio aí do núcleo e do comitê, né, ajudando a sistematizar um pouco das questões e dos comentários, né? Algumas questões foram gerais, outras dirigidas mais diretamente. Então, eu vou fazer um primeiro, como nós temos aí, né, no máximo 20 minutos aí, então, pediria a objetividade de vocês e as reflexões vão seguindo, né? E qualquer coisa a gente pode voltar a conversar como comitê e como NESOP sobre ela, né? Algumas questões aqui dirigidas para a Dalila, né? O que falta são planos de contingência, né? E o alcance deles, né? É invisível, né? Não tem visibilidade quando se tem plano ou se tem. Precisamos de plano de contingência de assistência social em Santa Catarina e para os municípios catarinenses, né? Pensados e construídos com trabalhadores e usuários. Uma outra questão também de reflexão, né? Não podemos confundir solidariedade com assistencialismo. Solidariedade de classe é fundamental, assistencialismo jamais. Se cada pessoa que receber esta solidariedade, receber informações, teremos consciência política necessária às transformações pela equidade, é um desafio. Acho que a Dalila poderia fazer uma questão sobre essas e depois eu coloco para o seu Solimar e para a Elaine, enquanto também vejo as outras que chegaram aqui. Né? Ok, Dalila? Sim, ok, então vou... Sim, né? Rapidamente, para mim não fazer tudo de uma vez. Sim, vou tentar responder. Então, iniciando com a questão dos planos de contingência do SUAS, o que ocorre é que não houve pelo que fizemos a pesquisa, não sozinha, com a equipe de assessoria do FEUSUAS, nós fizemos uma pesquisa e isso não foi regulado por um documento que exigisse que os municípios fizessem. Então, eu também não tenho conhecimento se o Estado de Santa Catarina fez, no caso, SUAS, a DIAS, que é a Diretoria de Assistência na Secretaria de Desenvolvimento Social. Não tenho conhecimento desse plano, não vou afirmar que não foi feito. Mas, em relação aos municípios, algumas regiões estão incentivando os municípios a fazerem, mas muitos municípios não estão fazendo, e os conselhos e a sociedade civil não têm como cobrar. Por quê? Não foi regulado. Não há um documento da SST, ou do CONGEMAS, ou do Ministério Público, dizendo que o município deveria fazer um plano de contingência do SUAS. Como atuou durante a pandemia, como atua agora na saída, digamos, né, nesse período de que, digamos, ainda estamos, mas já estão abrindo as várias categorias para o trabalho, não é? Santa Catarina, no meu entender, abriu muito cedo e por isso nós estamos com essa situação grave de tantos números. Enfim, eu gostaria de dizer que este ficou um desafio, mas, de qualquer forma, eu creio que é possível tentar dialogar com os municípios para que a assistência faça, mas eu não creio que os municípios farão se não há uma exigência. O que se constata que, de modo geral, os municípios estão fazendo, essa é a fala dos trabalhadores com quem eu tenho falado, os municípios fazem o que querem, estão fazendo o que querem, sem conversar com os conselhos e sem conversar com a maioria dos municípios não tem conversado com os trabalhadores e com os usuários nem se fala. É difícil por causa do isolamento, ou melhor dito, o distanciamento, é difícil, mas como que nós estamos encontrando saídas? Por que o poder público não encontra saídas para conversar com os seus pares? Então, essa um pouco é a resposta. Em relação ao desafio da informação, eu concordo plenamente. Este é o grande desafio. A emancipação das pessoas passa pela alimentação, pela saúde, pela habitação, mas não só. A Elaine falou claramente isso. Precisa de outras ofertas simbólicas. A informação deste período se tentou fazer.
digamos, a imprensa fez um pouco, mas, assim, uma pergunta para vocês. Os municípios de vocês publicizaram exatamente como é que estava sendo a oferta de serviços? Onde está isso nas páginas? Procurei em vários municípios, não há. Onde que está a publicização das novas formas de atendimento pelo CRAS e tal? Como isso foi divulgado? Foram feitos videozinhos para distribuir para a população e tal. Então, mesmo a informação dos serviços ficou precária, mas vamos falar de uma outra informação, da informação em relação a continuar fazendo controle social, informação em relação ao nosso papel como cidadãos, mesmo isolados. Então, eu creio que isto está sofrendo um baque nesse período. Quando se retomar, esta é uma fala que eu acho que todos nós, das ações coletivas, e os trabalhadores de políticas públicas, os trabalhadores das UBSs, os trabalhadores dos CRAS, dos CREAS, os trabalhadores da segurança pública, os trabalhadores da segurança alimentar e nutricional, todos os trabalhadores da linha de frente, precisamos retomar com seriedade a informação à população. Nas salas de espera, em todas as formas, em grupos, não há mais como pensar que se leve a população como se a população só tivesse corpo, como se a população só precisasse de algumas questões. Temos todos os direitos. O direito à informação é um direito inalienável como o outro também, para que a pessoa possa se emancipar, criar sua autonomia e possa ter cidadania ativa. Obrigada, Tânia. Obrigado, Dalila, pelas questões, né? Sobre o plano de contingência estadual, né? A gente não tem um plano de contingência, né, no âmbito da assistência estadual, isso tem sido pauta também das atividades do comitê. Vou passar agora, né? Vou ler as questões aí, né? Para o seu Solimar, né? Não fosse a sociedade civil e as ações de solidariedade, estaríamos vivendo uma tragédia ainda maior, né? Afirmação. Os gestores poderiam aprender muito com a estratégia da sociedade civil organizada. Como reagir a esse tamanho descaso? Uma outra questão, né? Voltamos à ausência do Estado. Estamos sem informação e a volta da solidariedade surge como alternativa. Como reagir a essa ausência do poder público? A falta de transparência nos dados e de informação é intencional. Precisamos denunciar. Como unir os movimentos para fazer essas denúncias nesta época de isolamento? Né? Essas questões, elas são gerais, elas se complementam com a fala de vocês, mas, enfim, né, pediria aí para o seu Solimar, né, tecer algumas considerações. Tânia, eu já vou partir do que eu recebi. Discutir o papel do poder público na relação com os movimentos sociais e condições socioeconômicas nas áreas de periferia urbana para cumprir o isolamento social. Isso aí fecha tudo. A base principal, o elemento principal, a ponta dessa lança, dessa rede, se chama CRAS. Os CRAS, eu estou afirmando, os CRAS não conseguem funcionar porque estão sucateados, não tem um funcionário. Por falta de RH, muitos nem luz não têm, não têm equipamento e não fazem parte do projeto do governo municipal de atendimento à população de periferia. Porque se fizesse, não estava do jeito que está. Algo muito grave. Quem conhece a tal de Rede Somar?
difícil quem possa dar uma resposta a contento sobre isso. Então, eu vou dizer uma coisa. A maioria, se não a totalidade dos recursos municipais e que vêm para o município vão para a Rede São Mar. Ela foi a escolhida para decidir e agir sem qualquer restrição no território de Florianópolis. Quem dirige essa rede? Quem coordena isso? A primeira-dama do município. A mesma que lançou um vídeo em todas as redes sociais desqualificando a ação dos coletivos de solidariedade que estavam agindo, dizendo textualmente: não doem para estranhos, doem para a Rede São Mar. E eu tenho o vídeo guardado na nuvem, que é para não sumir. E não tem quem não tenha. Que discutir com o poder público, de que forma? Se criou um comitê, não sei que nome tem dentro da prefeitura, mas a sociedade civil foi alijada desse processo. Nós tivemos que agir por nossa própria conta, e ainda sendo torpedeada pela primeira-dama do município. Porque houve uma queda brutal nas doações para esses coletivos. E atingiu quem? Atingiu os coletivos? Não, atingiu a população que o prefeito e a primeira-dama deviam ter como prioridade. E isso não é nem politicagem, isso é desumanidade. Isso deixa bem claro o que o poder público municipal de Florianópolis pensa da sua população trabalhadora que sustenta essa cidade, que sustenta esses poderes. E eu vejo essa maior e a principal denúncia sobre isso. E as poucas cestas que foram colocadas, que foram distribuídas, ainda em associações e direcionados só para os filhos, para os amigos do rei, para justamente amarrar e criar currais eleitorais. Foi o que eu coloquei na minha primeira fala. Antes da vida está sendo colocada a campanha eleitoral do prefeito da cidade. Isso é desumano. Isso é crime contra a vida. E os fatos estão visíveis, são por aí, fácil de se comprovar isso. O movimento criado na internet eu vejo como uma armadilha. Hoje, um público maior do que um grupinho, né, que se consegue formar numa live. Essas lives vieram num momento em que nós tivemos que nos reinventar. E reinventando, a gente atingiu e consegue atingir até um público bem maior do que as reuniões presenciais. É ótimo, mas nós temos que ter cuidado para não cair nessa armadilha. Porque senão nós vamos ficar, pós-pandemia, nós vamos ficar nas redes sociais e nós vamos esquecer do povo. Nós vamos esquecer da discussão que a Elaine colocou, de que o que os coletivos estão fazendo não é trabalho nosso. Quem tem que estar fazendo isso é o poder público. E que não fez, e teve tempo suficiente para formar, são mais de 2 meses de pandemia, entendeu? Os planos de emergência Covid-19, para dar resposta a essa sociedade empobrecida, de como se sustentar nessa pandemia, que não tem data para terminar. Não adianta ficar flexibilizando. Como fica o SUS nessa história? Os atendimentos nessa história? Porque até agora nós estamos navegando em águas mansas.
apesar das mortes, apesar das quantidades, apesar dos 17.200 de Criciúma, e que não se sabe as outros municípios quantos são, o inverno está chegando. E se nos outros países, onde o inverno, a pandemia chegou em tempo frio, nosso ainda não chegou, porque nós aqui ainda estamos numa temperatura alta. E quando chegar essas temperaturas baixas? Então, como que em 2 meses uma prefeitura não conseguiu montar um plano de emergência? E que pode, e que será que já não está pronto? Por que ele não é divulgado? Por que ele não é discutido já anteriormente com a sociedade civil organizada? Por que ele não é lá? Sim. Seu Solimar? Fechou o microfone aí, seu Solimar. Num momento como esse, onde nós estamos numa pandemia, onde nós estamos em momentos difíceis, nós vamos agir. O que nós vamos esperar de um poder público que não respeita ninguém? Porque as suas ações falam por si. O seu Solimar está travando a... Está entrando desculpe, mas está entrando uma ligação insistente e eu não consigo barrar. Então, nós estamos essas situações e essas denúncias, e que nós temos, eu vejo aí agora nessa ação do comitê, do SUAS, nesse momento, fica já um encaminhamento, em forma de encaminhamento, para nos programarmos para outras lives nesse sentido, no sentido de trazer esses coletivos para discutirmos o que fazer com as pandemias. Porque agora o que está feito, está feito. Quem está contaminado, está contaminado. Mas que a gente consiga formar um grupo capaz de exigir do poder público municipal de cada cidade a testagem massiva da sua população. Porque é esse povo que vai morrer. E as provas estão aí. Quem tem dinheiro, vai lá, faz o teste, se isola, prepara e se salvar. E o povo da periferia não tem como fazer isso. Então, além da alimentação, são 2 pontos que eu defino direto, não tem mais de discutir. Alimentação e a vida. A vida e a alimentação. Porque uma coisa está implícita na outra. Caso contrário, eu não acredito que em Florianópolis vá acontecer diferente do que está acontecendo em Goiás, no Amazonas e no resto do país. Não acredito. Claro que as medidas foram ótimas, sim, ajudaram bastante. Ajudaram bastante. Mas nós estamos em clima quente. Nós estamos não estamos no auge da pandemia nessa cidade. E eu rezo muito para os meus orixás, para que nós consigamos manter esse clima quente. E que toda essa desgraça, que todas essas projeções ruins, que elas não aconteçam. E que eu possa chegar numa live, chegar num terreiro, aonde for, e dizer que bom que eu estava errado. Porque não torço para estar certo, eu torço para estar errado, mesmo contra os fatos. Então, nós temos que, sim, nos reinventar. E nós temos, sim, que nos unirmos, e eu vejo aí nessa ação do NESOP, desse Comitê do SUAS, essa possibilidade. Porque se vocês conseguem nos chamar, conseguem nos colocar, nos dar a oportunidade de colocarmos as nossas experiências, que são as experiências das comunidades de periferia,
nós sozinhos não vamos fazer nada. Porque do poder público municipal, raras exceções, e em Florianópolis não é essa exceção, não temos voz, não temos como mudar essa situação. Vamos ter que ficar vendo as desgraças acontecerem, as mortes acontecerem nas famílias, sem poder fazer nada. Porque somos uma voz que não somos ouvidas, não estamos incluídas dentro dos planejamentos do poder público. É que aqui também tem tempo de sala, o tempo online, só queria... Eu fico esperando por você e tem toda a autoridade de me avisar. Obrigado. Eu tinha solicitado. Então, vou passar para a Elaine aí as questões que apareceram, né? Que são muitas aqui, nessa tentativa de síntese. Elaine, né? São comentários misturados com interrogações, né? Temos que sair do básico, já que não é garantido avançar para o suprimento das necessidades humanas. Algumas referências para avançar nesse sentido? Outra, né? Como analisar a ausência de recursos extraordinários em Santa Catarina, do governo estadual, para garantir os direitos básicos nesse tempo de pandemia? Eu acho que essa é uma questão mais geral, né? Mas também, além do auxílio emergencial, que não chega à Central Única das Favelas, né? A CUFA que está presente nas comunidades, né? O que significa ter dignidade no contexto de pandemia? Como avançar efetivamente na direção das necessidades humanas, de superar as necessidades imediatas? Ok, Elaine? Seu microfone está fechado, Elaine. Sim, abri. Vamos lá. Só precisa fazer uma troca de ambiente aqui, porque a vida é assim. Vamos lá. Bom, dentro dessas perspectivas, né? Acho que dá para fazer uma reflexão que é assim, ó. Nós temos um decreto nacional, que é de 6/2/2020, que fala sobre a questão da pandemia em nível nacional, né? Nós temos um decreto estadual do dia 20 de março, que fala sobre a calamidade pública em nível de estado. Nós temos estabelecido ontem, em Florianópolis, a lei de calamidade pública, o decreto sobre a calamidade pública, que foi colocado ontem, 11 de maio. Conversar principalmente sobre a questão do impacto da pandemia na economia, né? E aí alguns pontos vão tratar das ações que são necessárias para contornar o processo da calamidade pública, né? E aí é contornar, né? Não é nem colocar isso numa perspectiva resolutiva de fato, o que é bastante preocupante. E a gente também tem o conhecimento de outras leis no município, por exemplo, que é um fundo que está no âmbito da defesa civil, que garante que o município possa tomar ações em tempos de calamidade pública, né? Então, todas essas coisas, elas estão postas, e se existisse, de fato, interesse político, nós conseguiríamos ter uma perspectiva muito melhor de atendimento às vulnerabilidades do que está tendo agora. Se há 3 anos atrás, o senhor Jean Loureiro, prefeito do município de Florianópolis, não tivesse colocado um pacote administrativo onde ele tirava 2 horas do cumprimento do trabalho dos trabalhadores da saúde a partir de uma perspectiva de gratificação, e ele reduziu isso a 6 horas, o que impactou completamente os postos de saúde na cidade toda. A gente não teria, por exemplo, hospitais públicos municipais. Então, é uma cadeia de processo que a gente percebe que, como vem em nível federal, estadual e municipal, porque estão bem alinhados nas políticas de desmanche do Estado, a gente entende que
poderia ser feito a partir do poder público um outro. Então, uma coisa que aconteceu lá há 3 anos, hoje está fazendo falta no município, né? E aí, quando teve toda aquela luta para garantir, por exemplo, os trabalhadores da saúde, da educação no município por conta desse pacote administrativo, todo mundo foi taxado de louco, que a gente era uns briguentos que não queria nada com nada, né? E aí, aproveitando nesse momento, para agradecer a todos os profissionais da saúde que estão na linha de filhos, estando extremamente expostos ao processo da pandemia. Travando aí, Elaine. Elaine? Ela. Gente, se ela voltar, né? Enquanto isso, né? Enquanto ela volta, pedia para a Dalila e o seu Sulimar fazer uma saudação final. Elaine, é que você tinha travado, né? Então, é que a gente está Acho que voltou. O tempo da sala aí apertado e antes de dar os recados, tem vários recados aí e os comentários que a gente vai fazer uma síntese. Beleza, tudo bem. Desculpem. Você quer encerrar, Elaine? Não, então, falando só sobre a dignidade, né? Eu acho que a dignidade ela se dá numa perspectiva de que a gente precisa garantir para todas as pessoas que estão em vulnerabilidade algo além do que uma cesta básica. E isso só se dá também numa perspectiva de rede solidária de fato, onde todas as pessoas possam ter um entendimento que isso não é o básico, né? Então, é garantir que a nossa luta, a partir de agora, seja para que a gente Vou pedir, então, enquanto para a Dalila fazer a saudação final, depois eu faço os comentários e os recados aqui, enquanto ela volta. Ok. Então, quero agradecer inicialmente a todos os que nos acompanharam. Na minha saudação final, eu quero saudar todas as pessoas do Projeto Produtor de Águas, de Balneário Camboriú e Camboriú, pela luta para que a gente continue tendo água, colocando os nossos sítios e as pequenas propriedades dos agricultores para a produção de água, para que o povo tenha água. Quero saudar a equipe do Centro de Direitos Humanos de Brusque, que neste período de pandemia se juntou ao Centro Pop, cozinhando alimentação, apoiando toda a população de rua de lá. Quero saudar a equipe de defesa da população em situação de rua de Porto Belo e Itapema, que se juntou nesta pandemia e durante 60 dias está apoiando, alimentando, distribuindo máscaras, água, sabão, cuidando da população em situação de rua, enquanto o município não assumiu, esses 2 municípios não assumiram fazer as suas responsabilidades. Saudar todas as pessoas desta luta, deste período, e dizer a todos que o próximo, quando voltarmos, como diz Sulimar, não sabemos se vai demorar muito ou pouco, e talvez teremos novos ciclos, e etc., mas, ao mesmo tempo, dizer o seguinte: não podemos voltar ao retrocesso anterior. Temos que pensar em novos patamares de relações com a economia e com o Estado. E, na verdade, continuar fazendo o nosso papel de cidadania ativa. Não concordo com, não vamos misturar com voluntariado neoliberal, não vamos misturar com assistencialismo neoliberal, não é isso.
o nosso papel é outro, de cidadãos ativos, fazendo controle social, cobrando por novos patamares de vida ofertados ao povo brasileiro. Muito obrigada. Ok. Elaine, sobre a dignidade, você quer encerrar a ideia e fazer a saudação final? Travou novamente. Travou. Seu Sulimar, então. Elaine. Tá complicado. Vai, seu Sulimar, depois a gente passa para Elaine. Queria, então, só dizer que a nossa perspectiva Seu microfone está fechado. Abriu. Oi. Fecha ou quer encerrar? Não, então, vamos ver se a gente consegue aqui. E, enfim, a nossa perspectiva de dignidade tem a ver com essa emancipação total das pessoas, né? E ela se dá nas várias... Desculpa aí, eu vou passar para o seu Solimar aí, por causa do nosso tempo. Seu Solimar. Bom, finalizando, né, agradecer muito, em primeira mão, a Unesop por organizar, né, essa mesa, esse espaço, junto com a... É difícil, sabe? Junto ao comitê do SUAS, que isso possa dar frutos e que, né, possamos continuar esse processo, porque há muitas informações que precisam ser compartilhadas. Vai minha saudação ao Fórum de Regiões de Matriz Africana por todo o trabalho que tem sido feito junto aos terreiros, na explicação, na orientação sobre a Covid-19. A ACAN, coletivo que vem no Morro da Queimada, fazendo o seu papel não, substituindo o poder público e tentando amenizar a fome nessas comunidades. E também ao Sintrazem, que não mediu esforços, tirou dinheiro não sei de onde, mas teve papel importantíssimo no abastecimento, no primeiro momento, enquanto o poder público estava tentando achar cadeira para se sentar para ver o que ia fazer, o Sintrazem já estava na rua, lutando e ajudando essas comunidades a diminuir o impacto da fome. E deixar, né, já para uma próxima oportunidade, 3 pontos para nós pensarmos e organizarmos uma próxima reunião, se acontecer. Lembrar que os pobres, após a pandemia, eles vão ser mais de 50% da população, dados oficiais. O aumento do desemprego vai ser gigante. E a volta massiva para o SUS novamente. Esse SUS que o município, que o Estado e que a Federação querem destruir. E o nosso papel, né, da sociedade civil, como nós vamos atender com a alimentação dessas pessoas no pós-pandemia. Que a perspectiva de voltar e a ter renda é mínima. Fica essa minha saudação, fica esses pontos. Agradeço imensamente a oportunidade que estamos tendo e que esse espaço possa se renovar por mais tempo e que a gente consiga, pelo menos, formar opiniões e juntar dados para que nós possamos criar uma rede imensa, esquecendo do poder público, porque dele nós não vamos nem acesso financeiro,
muito menos voz e de participação. Que fica a reflexão para todos que estão nos assistindo, que a responsabilidade é nossa. Não podemos botar na mão as nossas vidas e as vidas dessas pessoas das periferias somente na mão do poder público, que ele já disse aqui dentro. Obrigado e que o bom Deus ilumine a todos nós, ilumine vocês que estão aí nessa luta, e que ilumine muito e proteja muito o nosso povo de saúde que está aí nessa batalha, na linha de frente, esses enfermeiros, as médicas que estão aí perdendo suas vidas para salvar outras tantas. Obrigada aí, seu Solimar. Elaine, fechando para a gente agora, que a conexão melhorou. Acho que sim. Queria agradecer o convite novamente, agradecer ao Babá Solimar pelo aprendizado, professora Dalila, Tânia, Maria Tereza, toda a equipe técnica presente, a todos que nos assistiram, e um agradecimento especial a todas as minhas companheiras do 8M Santa Catarina, que são guerreiras incansáveis pela luta das mulheres, e a todas as pessoas que têm, mesmo remotamente, se organizado para garantir que essas redes de solidariedade aconteçam, e a todas também as pessoas que nos ajudaram das diversas formas, com doações, com apoio, com logística, para que a gente consiga realizar esse trabalho de alguma forma. E lembrando que, com coronavírus ou sem coronavírus, a luta continua, né? Nós precisamos estar ativas e ativos para que possamos garantir uma vida mais digna para todo trabalhador, toda trabalhadora e todas as populações vulneráveis da nossa cidade e do nosso estado. Então, o apelo aqui é que, mesmo quando você acha que você não pode fazer nada, o pouco que você faz junto com o pouco vira uma coisa muito grande. E a gente precisa continuar nessa luta. E lembrando que todas as denúncias ou todos os apontamentos críticos que a gente faz é porque nós temos o entendimento que nós podemos ter uma sociedade melhor. E é em busca desse horizonte que a gente sempre vai travar o nosso trabalho, né? Então, agradecer aos companheiros, aos camaradas, às camaradas, por todas as redes de solidariedade, aos sindicatos que têm apoiado das diversas formas os trabalhos todos que estão sendo realizados. E agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa manhã. Muito, muito, muito obrigada. Então, a gente, em nome do Comitê Estadual, né, do SUAS, em defesa da vida, agradece, né, do NESOP, agradece imensamente, né, a disponibilidade de vocês, as reflexões que trouxeram, que as questões que as pessoas que estavam comentando, né, querendo dialogar com vocês, mas não foi possível. Eu acho que essa caminhada e as nossas lutas, nossos espaços de militância, nossos trabalhos, nossos espaços de trabalho, essas questões vão continuar florescendo, né, e vão amadurecer também, se materializar nas nossas lutas, né, numa perspectiva de solidariedade de classe. Então, o carinho, né, do comitê e do NESOP, do Departamento de Serviço Social, para a Dalila, para o seu Solimar, para a Elaine, muito obrigado, né, por estarem conosco. Eu tenho né, a importância aqui, né, ressaltando alguns comentários das pessoas, né, sobre o momento de desgoverno atual, né, a necessidade de a gente ampliar e trabalhar num processo de consciência política junto às comunidades, né, em relação a essa ausência do Estado, né, e a ausência do Estado, não, né, o Estado nunca esteve ausente, ele, né, está presente aí por meio da classe hegemônica que controla e subjuga a classe trabalhadora, ele está, né, na representação aí do grande capital que está subjugando o trabalho, né? Então, volto aqui a repetir aí um pouco do início, né? Se a gente está na mesma tempestade, não estamos no mesmo barco, a desigualdade, e por isso as nossas lutas e nosso debate em torno dessa perspectiva, né, de solidariedade enquanto reconhecimento e luta pelos nossos direitos sociais. Então, o NESOP, o comitê convida, né, as pessoas que estão ouvindo
para ajudarem, né, na divulgação do formulário de mapeamento das ações de solidariedade no Estado, né, e depois trabalharemos junto com esses resultados aí, né? Por fim, a gente quer lembrar que, como atividade do comitê, nos próximos dias, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, né? Tá sempre, é um conjunto de atividades, de informações para vários segmentos sociais, para vários trabalhadores, e teremos agora, no dia 18 de maio, às 16h30, né, um quarto diálogo promovido pelo NUSERJ, né, com a temática Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, né, a Lei Maria da Penha. Então, dia 18 de maio, às 16h30, né, acompanhando no site e aqui no YouTube do comitê. Também queremos lembrar que amanhã, dia 15 de maio, né, é o Dia dos Assistentes Sociais, então queremos cumprimentar aí todos os colegas de profissão que estão junto conosco, né, saudando pelo dia amanhã, dia 12, o último foi o Dia do Enfermeiro, então são trabalhadores, né, bastante importante nessa conjuntura, mas, enfim, saudar também todos os trabalhadores, né, essenciais nesse momento, né, lembrar aqui, né, como foi o início da fala da Dalila, as mais de 13.000 pessoas oficialmente, né, que sucumbiram pela pandemia, né, da Covid-19, né, toda a questão da subnotificação que temos. Agradeço, né, todo o suporte e o apoio técnico, pedagógico, político aí, da professora Maria Tereza dos Santos, da professora Eliane Keller, da Maria Regina, né, Ávila, e aí por trás, tecnicamente, também professora Luziele Tapajós e a Marina. Fechamos esse debate e continuamos conversando aí nos e-mails do NESOP, do comitê e nas redes sociais e na luta, né, de que cada um de nós faz parte. Muito obrigado, né? Encerramos esse momento.